E aí, gente, hoje é mais um vídeo sobre biotecnologia, né, no R&D Science, e basicamente a gente vai continuar falando sobre corações artificiais com um pouco mais de detalhes, mas esse vai ser a última sessão sobre esse assunto, para depois a gente falar sobre biomateriais na próxima etapa dessa série de vídeos, né, sobre biotecnologia. Então, em geral, o que a gente viu nos últimos vídeos foi que é necessário achar novos materiais, biomateriais, como o B4S5 que eu mostrei, que foi desenvolvido lá para nos anos 70. Então, novos materiais têm que ser desenvolvidos para conseguir fazer corações artificiais que consigam se adaptar ao corpo humano, né? Que sejam biocompatíveis. E aqui é um outro paper daquela mesma coleção lá de papers da Universidade de Zurich. Uma coisa que eu não falei aqui na Universidade de Zurich é a Universidade que Einstein fez física, né, seu bacharelado, né, na prática. Enfim, esse é o terceiro artigo, na verdade, nessa série deles. E aqui eles vão mostrar o uso do Bioglass 4S5S5 na prática, só que para em vez de usar o coração total, né, o coração artificial total que a gente mostrou no último vídeo, vai mostrar aquele lá que só ajuda o coração no lado esquerdo, né, que é o LVDA, que ele ajuda, né, a pessoa que tem problemas cardíacos a bombear o sangue na parte esquerda, como está vendo aqui, né, nessa imagem. E os resultados, né, esses artigos são bem parecidos um com o outro. A gente chama isso de publicação nessa chimia, salame, alguma coisa assim. Que se publica a mesma coisa em vários artigos, né? Nesse caso é basicamente isso em 4 artigos. Aí eu vou falar que a imersão de composto de silicone foi simulada em fluido corporal e realmente conseguiu ter bioatividade, né? Então, lembrando que eles usaram elastômeros de silicone, que é muito usado para materiais biomédicos, e nesse caso usaram bioglass, né, para ter um biomaterial que fosse mais compatível com o corpo humano. Aí vai falar que melhorou a citocompatibilidade com o tecido, né, nesse caso com o bioglass. Então basicamente teve melhoras, né, a questão é que é melhor do que o padrão do mercado que usa outros tipos de materiais. E aí, no contexto do LVDA, né, desse daqui que só ajuda o coração na parte esquerda, né, não é tirado o coração que nem os corações artificiais totais. Vai falar que os materiais são bem assim compatíveis com mostrando uma melhora assim na biocompatibilidade em geral. Então basicamente eles estão vendendo o peixe deles dizendo que funciona na prática. E na descrição tem o vídeo desse coração artificial deles funcionando. Aí vai falar no caso desse material, nesse coração artificial de LVDA, né? Eles falam da questão de usar BG4S5 Bioglass, né? Em forma nanosintética. E aí eles dizem a parte vermelha que seria melhor, né? Seria uma vantagem maior, daria uma bioatividade maior dentro do corpo, né? Então, eles falam que no futuro, talvez, no caso de LVADs, né? Eu falei LVDA antes, né? LVADs, que na parte esquerda do coração, para meio que dar uma ajuda, usar bioglass de uma forma mais nanosintética seria a melhor forma de melhorar o artigo deles. E as limitações que são importantes, todos esses estudos que eles fizeram têm limitações, e nesse caso eles vão falar que foi em vários aspectos, especificamente eles não podem prever se o silicone, né, de elastômero contendo o bioglass, né, vai melhorar a saída
a saída da corrente sanguínea no LVAD, né? Então, é mais a questão de se é ou não mais biocompatível que outros materiais. É basicamente isso. E aqui é um exemplo, né, de algo importante que a gente já vai falar. Normalmente, materiais de só silicone ou poliuretano, eles podem dar infecções, né? E aqui é um exemplo de granulação tóxica bacteriana, né? Então, só um exemplo visual de, embora especificamente isso aqui seja uma imagem só ilustrativa, eu já vou mostrar um exemplo mais prático, né, nessa área de corações artificiais, mas basicamente a missão é desenvolver biomateriais que sejam mais biocompatíveis com o ser humano e que possam permanecer sem ter infecções, que é a principal causa de problemas nesses equipamentos. E obviamente a pessoa consegue esperar por uma curação por mais tempo. O último estudo que eles publicaram foi o uso de a mesma questão de bioglass, usando uma técnica chamada CAN-assay. E eles fizeram em vivo, que é basicamente com o animal, no caso, nesse caso foi um feto de uma galinha, né, um ovo, na prática. E CAN-assay é basicamente uma técnica para você mostrar a capacidade de de biomateriais. Então, nesse caso, num ovo, né? Um ovo ainda em desenvolvimento. Então não é aquele ovo lá que você compra lá no mercado, é o ovo que vai nascer a galinha lá, o bichinho. Aí eles falam que, não, acho que não é nesse que falam que tomam aqueles cuidados relacionados a como fala, éticos de animais, né? Na verdade, em outro. Mas enfim, para não danificar o feto, no caso, né? Tem essa questão de não danificar ao máximo o feto, que no caso vai ser o bichinho, o bebê. O que é estranho, né? Algumas pessoas aprovam o aborto, mas veja que até na pesquisa acadêmica, com o ovo, essa questão de não machucar o feto é uma coisa importante. Então, se eu não posso machucar o feto num ovo, porque seria eticamente errado, né? Com um animal, imagina com um ser humano, né? Então, só um adendo aí, né? E aí, basicamente, isso daí já vou mostrar como essa técnica funciona, né? Esse CAN-assay mais pra frente. E basicamente daí mostra usando um microscópio de elétrons as imagens do bioglass na prática ao longo do tempo, mostrando do começo ao fim, né? Então vai de A até C, de D até F, de G até I, em fluidos corporais para testar, para realmente ver se é um biomaterial compatível realmente, entre aspas, com o corpo humano. Porque, obviamente, para ser na prática tem que ser no próprio corpo humano mesmo, né? Em vivo, que é basicamente na pessoa em si. E, basicamente, o que eles mostram, o que eles demonstram é que funciona, que não há uma mudança drástica na composição nesse experimento, né? Então, basicamente, o que eles estão dizendo é que funciona. Nesse caso, usando bioglass. Então, não tem nenhuma diferença clara biológica aí que pode causar algum problema, né, nesse sistema. Aí tá mostrando aí como foi na prática, né? Tá ali o ovinho que foi feito o experimento com o bebezinho, né? O bebezinho galinha, enfim. E na conclusão, né, limitações, o resumo, né, que eles fizeram esse composto, essa estrutura 3D aí, de silicone, né, usando bioglass de uma forma bem fácil, com resultados em vivo, que nesse caso com o animal por inteiro, né, de uma forma melhor de integração de tecido comparado a silicone puro. Então a questão é que eles estão dizendo que silicone mais bioglass, essa estrutura conjunta pode ser melhor para biomateriais, principalmente na aplicação em corações artificiais. Esse é o resumo das 4 pesquisas que a gente já citou da Universidade de Zurich.
Outra questão que a gente vai ver é essa necessidade da TAS, nos TAS e LVDAs, né, nos corações artificiais totais e só na esquerda e direita, de você inspecionar, nesse caso usando radiografia de nêutrons. Você pode usar qualquer outra forma atual de fazer a mesma coisa. Na verdade, para você ver se o... Vamos supor que você quer testar a qualidade do tecido ou do coração artificial que você tem, para você ter uma noção dele na prática, usando técnicas como essa. Nesse artigo que não é recente, tá? E que foi publicado pelo Hospital das Clínicas, né, de São Paulo, no Instituto de Coração, na divisão de Bioengenharia, né? Então, é bem legal, um paper brasileiro, que normalmente é difícil trazer aqui no canal, né? Então, eu queria citar, principalmente porque eu vi que era brasileiro e que tem a ver também. Nesse caso é uma coisa bem mais velha, né? Usando radiografia, né? Com uma Kodak foi feita a fotografia, na prática, a parte fotográfica, né? Mas no geral mostra como para testar a qualidade do sistema, né? E como funciona esse CanSA, né, na prática? Esse aqui é um paper da Nature, tá na descrição, que basicamente eles vão fazer essa questão de generação de ossos usando CanSA. E eu vou explicar isso no próximo vídeo, então até mais.